tarde, tudo bem? Oi, Hilda, seja bem-vindo. Como é que você tá? Oi, Patrícia. Gente, a nossa live de quinta-feira, né? A gente tem feito as lives normalmente às terças-feiras pela manhã e às quintas-feiras também pela manhã. E terça-feira nós não tivemos essa live, né? Porque eu tive um probleminha de saúde, então acabou que eu não consegui conversar com vocês aqui um pouquinho. A nossa programação normalmente... Oi, Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. A nossa programação aqui, gente, normalmente a live são 2 vezes por semana e o tema que a gente traz normalmente é relacionado à saúde suplementar, a questão de negociações, credenciamento. A gente tem falado bastante sobre isso. Mas normalmente eu deixo também uma caixinha de perguntas lá nos stories e sempre me disponho aqui, deixo à vontade para vocês sempre aqui para fazerem perguntas, para darem ideia a respeito dos assuntos que vocês querem conversar, a respeito dos assuntos que vocês julgam interessante dentro da saúde suplementar, dentro da auditoria, dentro do faturamento, credenciamento, tudo relacionado à saúde suplementar, né? A gente está sempre aqui falando sobre esse assunto com vocês. E vocês têm deixado perguntas, normalmente a gente conversa posteriormente pelo direct ou pelo WhatsApp, né? Tenho recebido bastante feedback de vocês e isso me deixa muito tranquila, porque para mim é um prazer mesmo estar aqui com vocês. E a gente entra normalmente às 6 horas da manhã, mas como hoje eu tenho um compromisso mais cedo, resolvi entrar um pouquinho antes, tá bom? Mas que bom que vocês estão aqui. E eu recebi essa semana, gente, muitos questionamentos a respeito de glosas. A pessoa quer falar sobre glosas, né? E, apesar de não ser um assunto diretamente, de certa forma mas não é diretamente ligado a negociações, mas uma negociação, se não for feita de forma adequada, ela vai sim gerar glosas, ela vai sim incorrer em glosas. Então, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, todos os processos que estão envolvidos na cobrança estão também inseridos na questão da negociação, na questão de uma boa negociação, né? Uma negociação feita de forma adequada. Se a gente não conseguir chegar a uma negociação adequada, com regras claras, um contrato bem redigido, o resultado disso, com certeza, no final da cobrança, no faturamento, isso vai sair uma cobrança também indesejada, uma cobrança inadequada, uma cobrança fora dos padrões. E uma cobrança fora dos padrões tende a gerar glosas, né? Às vezes as glosas são pertinentes, outras não, mas o certo se você não fizer uma boa negociação, se você não deixar todas as regras amarradinhas, com certeza você vai ter dificuldade no final desse processo, que é do atendimento, até chegar no momento da cobrança, que é o processo de faturamento como um todo, que passa por todos os setores da empresa, né? Então, o ideal é que a gente realmente tenha essa preocupação, né, ao redigir um contrato, ao fazer uma negociação, que isso fique de forma clara, tanto para o prestador quanto para a operadora, para você conseguir encaminhar também uma cobrança da forma mais adequada possível, mais clara, sem nenhum ruído, né? E o pessoal me perguntou muito sobre glosas, como é que acontece, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Primeiro, o que são glosas, né? Normalmente as pessoas que estão na área de saúde já entendem, já sabem do que se trata. Mas como a gente recepciona aqui várias pessoas, o grupo é aberto, a plataforma é aberta, então vamos falar do princípio, né? O que é glosa? Glosa, na verdade, é a ausência de pagamento. Quando o prestador encaminha uma cobrança para a operadora, ela pode pagar parcial ou total. Deixar de pagar algo significa glosar, é deixar de pagar a cobrança encaminhada pelo prestador. E aí tem N motivos. A Agência Nacional de Saúde estabelece uma tabela onde tem as codificações de cada motivo de glosa. E normalmente quando o prestador recebe essa glosa, né, ele encaminha a cobrança, posteriormente a operadora disponibiliza um extrato onde ela diz quanto ela vai pagar, o que ela deixou de pagar e o motivo pelo qual ela deixou de pagar, tá? Nem sempre o que a operadora deixa de pagar no primeiro momento deve ser considerado glosa. A pessoa que é responsável por analisar esse extrato vai identificar se realmente foi glosado ou se a operadora deixou de pagar parte para pagar posteriormente. Aí já é uma análise da
a pessoa que recepciona isso, que é o financeiro, que é a pessoa da análise de faturamento, a pessoa que faz a conciliação, é quem identifica se o que a operadora deixou de pagar realmente é relacionado à glosa ou se é algo que ela ainda não concluiu o pagamento e vai pagar posteriormente, tá? Isso vem definido no extrato com os devidos motivos de acordo com o que estabelece a Agência Nacional de Saúde. Então, o prestador deve ter essa tabela para identificar o motivo correto, porque vem a nomenclatura, mas você precisa identificar qual é o motivo para analisar essa glosa e identificar se realmente é pertinente ou não. E aí, quando você analisa essa glosa, se ela for pertinente, qual é a ação que você vai tomar? A primeira coisa, gente, você pode até recursar sim com alguns motivos, alegando parceria, alegando que o paciente foi atendido, que foi tudo certinho, pelo menos do ponto de vista do atendimento, mas você deixou de cumprir algum critério, que eu vou já falar para vocês sobre os tipos de glosas, mas você deixou de cumprir algum critério. Esse descumprimento de algum critério, ainda que não seja diretamente o atendimento do paciente, é simplesmente algo administrativo, é motivo de glosa, aí você recursa. Mas o mais importante, quando você recebe uma glosa e você identifica que esta glosa é pertinente, é você revisar o seu processo. Revisar o seu processo para entender por que aconteceu essa glosa. Oi, João Paulo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E identificar por que aconteceu essa glosa. Uma vez que você identifica essa falha no seu processo, você vai corrigir. Quando você corrige, essa glosa não vai mais acontecer. Então, quando acontece uma glosa, você deve entender, quando pertinente, como uma oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria do seu processo. Corrige seu processo para que essa glosa não aconteça mais, tá? Aí é como eu falei para vocês, a glosa é pertinente? Eu não vou recursar porque a glosa é pertinente? Não, eu posso recursar, sim. A operadora vai definir. A operadora vai definir se ela vai me pagar ou não, tá? Auditoria é bom senso também, tá? Não são só regras, puramente regras, tá? Então, se a operadora definir que vai pagar, perfeito, você está no lucro. E aí você já corrigiu o seu processo. Se ela definir que não vai pagar, você errou. Então, você deve entender que a operadora não está errada nesse momento. E quais são os tipos de glosas que acontecem normalmente, tá? As glosas normalmente são caracterizadas como administrativas, né, técnicas ou lineares, né? Essas glosas lineares a gente vai falar no final aqui, que a gente vai entender um pouquinho mais a respeito delas. E quando é que acontece uma glosa administrativa? Qual é a característica da glosa administrativa? A glosa administrativa significa que não tem um cunho técnico, é meramente administrativo. Você deixou de informar algum código, você deixou de informar o código do prestador, você deixou de informar o CBO do profissional, você deixou de cumprir alguns critérios administrativos dentro do processo. Então, essa é a chamada glosa administrativa. São glosas referentes a falhas no teu processo operacional, tá? As glosas técnicas são glosas referentes a falha no processo de atendimento, no processo de você inserir um item na conta e a auditoria de enfermagem, ou a auditoria médica quando se trata de procedimentos ou medicamentos, mas a auditoria de enfermagem entendeu que esse item poderia ter sido utilizado de outra forma, poderia ter sido, o critério técnico poderia ter sido outro, ou o padrão de cobrança, o padrão técnico na administração de um determinado medicamento ou da realização de um procedimento é algo que o profissional técnico tem a condição de avaliar. Só quem tem a condição de avaliar é o profissional que é da mesma área, ou o enfermeiro, ou o médico. Essa é uma glosa técnica, tá? Não tem a ver com o processo administrativo, é realmente o processo de atendimento. É a forma de atendimento, tá? É uma discussão que deve ser tratada entre profissionais da mesma classe, tá? Quando a glosa é relacionada à parte de enfermagem, deve ser discutida com o enfermeiro.
Quando é relacionado a procedimentos médicos, deve ser discutido com um profissional médico, tá? Tanto eu aqui do lado do prestador, quanto do lado da operadora, tem que tratar com pessoas técnicas do mesmo, das mesmas características, tá? Do mesmo padrão. Então, assim que funciona a questão da glosa técnica. E a glosa linear? A glosa linear é um problema. Por quê? A glosa linear, na verdade, é uma glosa ilegal. Por que é ilegal? Porque quando isso acontece, significa que o prestador realizou a cobrança dele toda certinha, cumpriu todos os critérios administrativos, critérios técnicos, atendeu o paciente dentro de todas as regras contratuais e ainda assim ele sofreu uma glosa. A operadora deixou de pagar. E ela coloca, dentro dessa tabela da ANS que eu falei para vocês aqui, relacionada aos motivos de glosa, existe uma codificação de motivos outros. E aí ela joga esse motivo, outros. Que outros? E aí você fica sem saber. Essa é uma glosa considerada ilegal pela Agência Nacional de Saúde, mas infelizmente a gente identifica isso com muita frequência nos extratos de pagamento, entendeu? Então o que acontece? Quando você identifica que aconteceu uma glosa com essas características, a melhor forma de fazer é chamar o representante da operadora de plano de saúde para uma conversa. Por quê? É legal a glosa linear, não é? É. Mas você concorda comigo que é muito complicado você travar uma batalha judicial ou travar uma batalha de conflito, algo conflituoso entre o seu parceiro de negócio? Então você deve chamar, o ideal é você chamar o representante da operadora para uma conversa, o comercial, normalmente a pessoa do comercial chama para conversar e verificar o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Principalmente se isso tiver uma frequência muito intensa, né? Se a negociação não está sendo sustentável, o que pode ser feito? Tabelas, o que pode ser adequado para que isso não aconteça, tá? Então, o ideal é sempre conversar. Prestador, analisa com critérios. Glosa é algo muito sério dentro de uma instituição de saúde. Você pode estar perdendo muito dinheiro. Às vezes você encaminha uma cobrança e recebe 30% de glosa em relação à sua cobrança. É um verdadeiro absurdo. Você tem que tomar cuidado com relação à sua forma de cobrança. E se identificar que a glosa é inadequada, como uma linear, por exemplo, chamar sim a operadora para uma conversa. Isso é sério. Glosa representa um perigo dentro da instituição de saúde, enquanto prestador. Se você não acompanhar esse processo, você pode estar perdendo muito, você pode estar pagando para trabalhar. Então, revisar contratos, revisar processos, revisar extratos de pagamento com muita responsabilidade para saber onde está impactando a questão das ocorrências de glosa, né?